Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez vamos assistir aqui ao The32 sobre o Urawa Red Diamonds, o nosso querido time do Japão que vai participar aí do Mundial de Clubes. Então vamos ver aí o que a DAZN vai nos contar aí sobre o Urawa Red pra gente fechar praticamente aqui a nossa série de reacts preparativos para o Mundial de Clubes com esse vídeo do Urawa Reds. Eu acho que não vai sair mais coisa aqui sobre isso, né? Mais especiais aí do DAZN sobre o Urawa Reds. Se sair, vamos fazer antes aí do primeiro jogo do Mundial, mas acho que não vai sair. Então, vamos lá para essa finalíssima dos reacts aqui com o Urawa Red. Mas antes, né, eu tava quase esquecendo, antes da gente assistir, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem o vídeo, para vocês também comentarem o que vocês acharam aí, as expectativas pro Urawa Red no Mundial, o que vai acontecer nesse Mundial, com os times brasileiros e tudo mais. Então, não deixe de comentar aí e principalmente de se inscrever, que é importantíssimo, beleza, pessoal? Então agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo.今回私が書いたのは、浦和レッズの原口選手っていう、すごく中心的なプレイヤーなんです。彼のそういうサッカー人生をなんか表すような絵を描きたいなっていうふうに思ったんですよね。秋ブライトです。漫画家イラストレーターとして、日本とアメリカを主に行き来して活動してます。お願いします。こんな髪型してQue maneiro. いや、結構でもこんな髪型だったよ。そんな感じだったよ。短かったよな。小学生ね。ハートフルからこっちに入ってきた時に見たんだけど、もうその前からもう原口ってこういう選手がいるよって聞いてて、それ以上だったの俺は。こんなうまいやつがいるんだ、と同時にこんなにふざけたやついるんだな、でふざけるっていうのはサッカーをふざけてるとかじゃなくて、もう何でもできちゃうから、もう単純に俺はもうキャプテン翼みたいな選手がいるんだなって。 Tsubasa. こんなにぶつかってきてくれたの初めてだったかな、大人が、親以外で。なんか今思えばもう自分の子供みたいな接し方してるなと、だからまあ指導者ってどっちかというとなんか柔らかく言ったりとか、なんか遠回りしながら伝えてたけど、そんな必要がない人間だと俺は思ったし、出ていいですか世の中にこんなバッシュの。前の日喧嘩したじゃん。喧嘩したっていうのもおかしいよね。いや喧嘩で指導者だね。喧嘩だよね。喧嘩だね。喧嘩してお前明日出さねえからなんでオッケーでじゃあいいよ勝てないでしょみたいな感じで別れて、で次の日みんなスパイク履いてるところバッシュで行ってだって出さないって言ったじゃん、そうだね。でノブさんがお前3点取るんだったら許すって言ってちゃんと取ったっていう話だね。そうだね。離れましたね、離れました。たまに会ってドリブルの話とかはしたかな、ボール。それを僕目の前再々行った時に元気が点取ったんですけど、セレッソ戦で、中にカットインしてシュートしたんですけど、その時に原口がヒーローインタビューで今日はジュニアユースに指導してくれた指導者が来てるからどうしても点を入れたかったと自然と涙が出ましたよね。 Caraca, que relação, hein? O cara fala, não, eu queria fazer o gol porque o meu treinador da infância tava lá. Que maneiro. Pô, esses traços, os desenhos, que coisa bem pensada, hein? A gente viu vídeos aqui que estavam devendo um pouco, né? Mas esse, olha, eu nem tô comentando muito porque o vídeo tá muito bom. Só tá mais difícil de entender as legendas, tá? Porque fica sobrepondo aqui, né? Mas muito bom. こういう選手ってまあ何でも吸収してしまうんだなって思ったし、
沢口選手ってその浦和を逆に出る時のなんかこうスタジアムでみんなにこう発表する時のシーンがすごく印象的で、なんかまあ10年って長かったんでね、J リーグ自体もやっぱそういうなんていうんだろうな、まあ、結構戦術的になってるというか、まあ、細かくなってるなっていうのはやっぱり帰ってきても本当理想はね、やっぱり本当にプレーで見せて勝利に導いてっていうのが理想として帰ってきた中で、もちろんその坂口選手ってまあこう若い時のイケイケな時から今はどっちかっていうとその経験とかをやっぱりみんな若い人に伝えてほしいってもちろん思いはあるのかなってで全然続いていくんだろうなって思うんです。なので今一番サッカー楽しめてるんじゃないかなって思うと、もうなんか本人がまずすごく楽しんでサッカーやられてるんじゃないかなって。俺も育成で指導。A gente vê um pouco disso dos jogadores brasileiros que voltam, né, para jogar no Brasil, de como eles tentam, né, a maioria, né, não vou dizer que são todos, mas vários dando conselhos, falando, olha, faz assim, pensa na sua carreira desse jeito, faz daquela maneira que vai dar mais certo e tal, né, porque tem muitos jogadores que às vezes acabam se vislumbrando e tal, e esses jogadores que já passaram por lá e voltaram têm essa experiência, já viveram, né, todo esse processo. Então, a mesma coisa acontece com, né, nesse caso aí com o jogador japonês. Então, ainda mais que o Japão, né, é um país que né, já está mais tradicional no futebol, mas ainda assim não são tantos jogadores que se destacam fora, né? Vão e tal, mas não ainda, né, pode existir uma evolução maior, né, terem um pouco mais de destaque. Então, quem sai, acho que fica com uma responsabilidade maior, né, de ter que dar certo, de que tá representando mais a geração de jogadores japoneses, né. やってる時とかやっぱりまだその年代はやっぱ日本ってサッカーあるのっていうような認知度が低かったし、でもやっぱりワールドカップで元気が、ね、点取ったとかやっぱワールドカップでも結果が出ている中でやっぱ日本の認知度は非常に高くなっていると思うし、まあ、そのクラブって考えた時にまだ、浦和レッズって広まってない中でこのクラブワールドカップで、そのグループリーグを突破するっていうところはやはり浦和レッズ Daí agora já tá no modo esperanças grandes, né? Porque ele fala em passar da fase de grupos do Mundial, né? Com o Urawa Reds, né? Não sei, não estou com essa confiança aí que o Urawa vai conseguir esse resultado, né? レッズっていうクラブを世界に広げるにあたってはめっちゃ大きなチャンスだと思うし。Que arte maneira. Bom, é isso. Igual eu falei ali, né? Você vê como eles carregam essa responsabilidade do futebol japonês, né? De não, ó, a gente passa e a gente vai mostrar que o futebol japonês é bom, tem qualidade, a gente passa da fase de grupos, a gente prova isso, né? Você vê como envolve o país, não envolve só ali o cara, o time só, né? É algo que eles querem levar mais além. Mas vamos ver, né? Acho que não tô com essa confiança toda aí que o treinador japonês colocou, né? Do desempenho do Urawa Red. Mas enfim, na esperança de quem tá lá, né? Eles têm que alimentar um pouco. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a vocês que acompanharam o vídeo aqui até o final. Pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo se vocês gostarem e também comentarem aí o que vocês acharam e darem sugestões de conteúdos para a gente assistir. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima!